Olá, maravilhosas e maravilhosos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Panorama Semanal. E eu tô até, ó, com uma roupa meio assim roxa, esse tom meio misterioso que você não sabe nem exatamente dizer. Se alguém souber, me fala, tá? Porque eu tô apaixonada por esse tom ultimamente, adoraria comprar mais roupas, encontrar, né, mais peças nesses tons por aí. Como se fosse um roxão bem escuro, né? Por quê, minha gente? Porque Sol entrou em Aquário nesse domingo. Passa esses primeiros dias da semana, né? Segunda, terça, principalmente conjunto aqui a Plutão. Olha isso, convidando a gente para acessar o nosso poder essa semana em vários sentidos. Uma semana de lua minguante também, né? Então vai convidar para que a gente libere muitas questões, para que a gente finalize certos ciclos, para que a gente tenha coragem de liberar algumas questões que não condizem mais com quem a gente é, algumas questões também internas, algumas crenças que estão nos impedindo de alcançar aquilo que a gente realmente deseja. Então é uma semana forte. Eu até tirei uma carta no final que vou ler para vocês do Oráculo Huhu, muito linda, que na verdade foi o Kael que tirou, foi a coisa mais preciosa. Eu tava aqui, ó, com elas assim, prestes a gravar e ele entrou no escritório e ele que escolheu, e é uma carta que tem total conexão com essa semana. Vocês vão ficar chocadas e chocados. Mas é isso, é uma semana sim intensa, mas que como sempre a gente vai conseguir aproveitar de forma construtiva. Na jornada que a gente tá percorrendo do Rally dos Sertões, minha gente, essa é uma semana que, sabe quando você tem que você tá dirigindo, não que isso aconteça com a gente com frequência, mas assim, essas pessoas que estão percorrendo o Rally dos Sertões, que nem a gente tá fazendo essa metáfora nas últimas semanas, quando tem uns lugares que você até fica meio de lado, assim, no carro, que você fala, meu Deus do céu, essa atração vai aguentar? Vai dar certo? Então essa é a semana que vai passar, e vai passar por uma parte com água que você vai falar, meu Deus do céu, vai sobreviver? Vai precisar de uma inventividade aqui aquariana, que nem o Kael, que quer criar carros e caminhões que vão em terra, vão na água. Então a gente vai precisar se reinventar em vários sentidos e liberando e abrindo espaço, isso que eu sinto e que até falei pra vocês na previsão desse domingo também, que a gente está se tornando uma versão nossa que a gente não conhece ainda. Principalmente, olha aí, esse Plutão em Aquário nesses próximos 20 anos, essa temporada agora com o Sol em Aquário. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque é natural que a gente esteja estranhando, né, todas essas transformações internas que estão acontecendo, esse processo, né, alguma coisa está em ebulição aqui dentro, você não entende muito bem, então você tem que ter um pouco de paciência, porque você está prestes a conhecer cada vez mais essa nova versão sua que está em construção. Você ainda não está tão familiarizada com ela por aí, então tenha paciência enquanto você se torna e também cocria essa vida que você nunca viveu antes. Isso demanda dedicação da nossa parte e acolhimento também no processo, tá? Mas a gente vai percorrer aí, vou trazer reflexões super interessantes também no final deste panorama, mas vamos lá. O que que acontece? Coloquei de novo algumas palavras que vão estar aqui embaixo também na descrição da aula para vocês, mas esse início de semana, de fato, é isso, gente. A gente sempre consegue usar de forma construtiva, mas no coletivo pode continuar tendo um mood de questões intensas acontecendo, tá? Jogos de poder, questões intensas politicamente. Não sei exatamente o que que vai ser, mas tem aspectos um pouquinho mais puxados, mas a gente consegue utilizar isso sim de forma construtiva. Mas claro que logo na segunda eles estão muito próximos aqui, né? Então, mais cautela de forma geral. Cuidado com os jogos de poder nos relacionamentos, afinal a Lua tá aqui, ó, em Libra, tá vendo? E com alguns aspectos um pouquinho mais intensos, né? Então, forma quadratura aqui com Mercúrio no decorrer do dia. Olha ela aqui quadrando Mercúrio, formando esse aspecto de 90 graus. Depois, o próximo aspecto é uma quadratura entre segunda e terça da Lua com Marte, né? Então, passou desse aspecto, a próxima quadratura vai ser com esse Marte aqui. Então, esses dois, inclusive, no decorrer dessa semana vão ficar exatamente opostos, apesar de formarem, né? Ficarem em harmonia aqui com esse Urano em Touro, né? Esse Marte vai formar aqui sextil, esse Mercúrio, ele vai formar trígono com esse Urano. Então, tem um mood, assim, de fato, algumas questões saindo dos planos, uma energia mais reativa no ar. Muito cuidado para não ser muito, sabe? Cuidado com a sua fala, para não ser muito impulsiva, muito destrutiva. É mais uma semana em que a gente precisa muito focar na gentileza, sabe? Eu até brinco com o Gil quando ele esquece um pouco, às vezes. Eu falo, ó, tá liberado você me tratar com toda a gentileza do mundo, viu? Então, lembra, né? O boy por aí, a girl, enfim, me trata que nem uma princesa. Me trata como eu mereço. Muita gentileza aqui. Que às vezes as pessoas, né, todo mundo e a gente também, sem perceber, às vezes a gente tá mais estressado com alguma questão, vai e acaba não tratando o outro tão bem sem querer. Então a gente precisa ficar muito vigilante com isso essa semana, cuidado com os jogos de poder nos relacionamentos, para quem tá numa situação de trabalho que talvez esteja, né, às vezes tem um chefe muito difícil de lidar, ou tá com alguma situação com um colega de trabalho, alguma questão por aí, às vezes pode acabar dando uma sensação de que piora essa semana para que possa ser transformado, para tomar alguma decisão, para mudar, para realinhar. Então, se atente a isso por aí.
tá? Porque às vezes não é que você precisa de mais paciência, às vezes é o contrário, né? Você precisa finalmente perceber que não dá mais para continuar passando por determinada situação, por ficar em determinado ambiente, porque tá muito tóxico. É uma semana em que às vezes você pode perceber que determinada questão tá muito tóxica, ou que alguém tá sendo muito tóxico com você, ou você tá sendo muito tóxica com você, né? Então, observe em que sentido o seu poder tá pedindo para ser acessado, certos hábitos destrutivos precisam ser transformados urgentemente, quais crenças também você precisa observar e finalmente se dar conta, porque elas estão te impedindo de cocriar o que você merece viver. A gente vai aprofundar isso nessa previsão até de segunda, que às vezes quando tem algo que a gente quer muito criar, algum talento que a gente tem, algo que tá nos chamando e a gente fica anestesiando isso, isso vira uma energia venenosa que vai consumindo a gente por dentro, né? E vira uma energia destrutiva, sabe essa energia destrutiva, os impulsos, os vícios, a vontade de você espremer o seu rosto inteiro porque está nervosa, porque determinada situação, etc. No fundo, muito isso está sendo direcionado de forma destrutiva e poderia estar sendo direcionado de forma construtiva se você estivesse colocando energia onde você realmente quer colocar. Então, é uma semana poderosa para você perceber, sabe? Isso tá me chamando, eu vou dizer sim para isso e eu vou focar em liberar e pedir ajuda, né? Trabalhar em terapia, fazer uma constelação, o que quer que seja, e conversar sobre, trabalhar internamente, fazer essas mudanças e ir atrás da cura para poder liberar o que tá me impedindo de direcionar a energia para onde eu realmente desejo. E por que que eu tô falando tanto em liberação? Porque a lua fica minguante em Escorpião essa semana. Então é só o conjunto a Plutão. É um monte de dia de lua em Escorpião. O que que é isso? Né? Recados extremamente escorpianos e profundíssimos. Por isso que eu adorei o Caio vir e tirar uma carta que tem total conexão com isso, inclusive. Então percebe o poder e uma dica também para essa energia que é meio destrutiva. Às vezes você canalizando em ficar meio obcecada com algumas coisas, só que sejam coisas boas, sejam coisas, obsessões não destrutivas, isso ajuda também, sabe? Então às vezes ficar obcecada em uma série que você vai maratona, um livro que você não consegue parar de ler, todo o tempo livre que você tem, você entra e lê um pouco desse livro ao invés de ficar nas redes sociais se anestesiando. Isso pode ser legal, sabe? Maratona Valéria, por exemplo, que a gente tava falando sobre Valéria, a série da Netflix esses dias lá no Instagram, e agora em fevereiro, dia 14, vai sair a quarta temporada. E a gente até falou sobre Valéria na época, né? Quando terminou a terceira temporada, que todo mundo achava que seria a última, e aí depois de um tempão que eles falaram que ia ter quarta, a gente até teve trocas na rede astral sobre isso. Eu fiz um post, várias pessoas que não tinham assistido ainda assistiram, enfim. Tô super animada pra gente assistir juntas a quarta temporada a partir do dia 14. E essa é uma semana interessante e eu tô revendo, sabe? Eu tô percebendo isso. Ai, que gostoso ter umas obsessões boas, ter umas coisas assim. Você vai, maratona, etc. Porque às vezes, obviamente, se não for dormir super tarde, se não deixar isso te consumir, fazer mal, mas dentre as opções de obsessões, né, e vícios e coisas destrutivas ruins, que a gente escolha as mais amenas, né? Mas às vezes essa energia é isso, você é obcecada com alguma coisa e percebendo, e eu até queria aprofundar essa reflexão com vocês um dia desses, sobre como é bom, na verdade, a gente fala das obsessões, eu falo essa palavra obsessão porque ela tem muito a ver com a energia de Plutão, tá? Mas poderia ser paixões, mas as coisas que a gente sente um drive muito profundo, que nos chamam muito, isso tem uma razão. E essa é uma semana bem assim, sabe? Eu fico refletindo muito sobre isso, quero aprofundar. Conta aqui se você tem vontade. Eu até pensei se um dia fosse voltar com o CocriaCast, sabe? Meu podcast, trazer um pouquinho sobre isso e reflexões que eu tenho tido sobre isso, bem plutonianas, sobre como várias personalidades, várias pessoas na história, né? Se eles não fossem obcecados por aquilo que chamava eles, eles não teriam cocriado coisas tão interessantes e tão incríveis e cumprido, né? O que eles vieram cumprir aqui. Então, observa aquilo que tá te chamando, que tá pulsando dentro de você nesse momento, nessa semana, porque se a gente anestesia isso, se a gente finge que não tá vindo, se a gente vai dizendo não para aquilo que desesperadamente quer que a gente diga sim, isso vai te consumindo, né? E você vai sentindo essa frustração, essa angústia em vários sentidos na sua vida. Então, a gente vai aprofundar nessa reflexão nessa segunda e ainda quero falar mais sobre isso com vocês, mas isso que eu tô falando tudo vale para essa semana inteira. Por isso que é muito importante vocês não só lerem resuminho, por isso que eu não gosto tanto assim de resuminho, porque às vezes vocês, a pessoa vai, só bate o olho, só lê e deixa de captar mensagens que às vezes é o insight que ela tava precisando e que tem tudo a ver com o que vai viver na quinta-feira, mesmo que eu esteja falando sobre segunda, percebe? Então, observa essas questões por aí, mas obviamente, tanto na segunda como na terça também tenha cuidado com esse lado mais destrutivo e mais cuidado, sabe? Com acidentes também, esse tipo de coisa, né? Só o conjunto a Plutão, gente. Não é pra noiar, mas Plutão é o planeta da morte, renascimento, então a gente sabe que não é uma energia super leve, pelo contrário, é mais pesada, então mais cuidado dirigindo crianças, com o que você for comer, mais paciência nas conversas, no trabalho, mas ao mesmo tempo é iluminando, né, esse sol, esse casime aí de Plutão, iluminando aquilo que a gente precisa enxergar mais profundamente sobre a gente.
aulas aqui no app, você mergulhar, ficar obcecada pelo seu próprio mapa astral e vai e começa a assistir um monte de aula, vai no Escolha Seu Ascendente, escuta todas as casas do seu mapa, vai no Astro Planets, escuta todos os seus planetas, qual signo tá, em qual casa tá, entende um monte de coisa, faz um caderno, me entendendo profundamente, caderno do eu, desbrava profundamente quem você é, compreende certas questões. Então pode ser muito potente em vários sentidos se a gente fizer essa escolha assertiva, incisiva de aproveitar. Mas claro que no coletivo podem sim estar acontecendo mais coisas intensas e é um dia de fato mais cautela, né? A Lua fica fora de curso por boa parte do dia, ela tá aqui nos graus finais de Libra, vai entrar em Escorpião 1h20. Quando entra em Escorpião, ela quadra esse Plutão. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela entrou, tá vendo? Ela forma uma quadratura aqui com Plutão e uma quadratura com o Sol também, por isso que ela entra no seu quarto minguante, vai ficar minguante nesses próximos dias todos até o momento em que ela vai ficar nova lá em Aquário. Então ela fica minguante e depois forma aspectos bem bonitos até, tá? No período da noite. Apesar da intensidade disso aqui, que é isso, a semana inteira tá com aspectos intensos, que nem semana passada, gente. Ah, é o horário que é super maravilhoso. Não, tá tudo meio intenso, mas é o momento em que você de repente tem uma rua reta que você consegue percorrer 300 metros de linha reta, sem tantos buracos no seu Rally dos Sertões, no seu 4x4, sabe? Então, o período da noite tá interessante. Às vezes você, de fato, nossa, precisa ter uma conversa, fechar determinado ciclo. Talvez isso esteja mais ainda se elaborando dentro de você. Às vezes é um dia um pouco intenso e um pouco explosivo para ter determinada conversa, mas se você precisa muito nesse início de semana, terça-feira à noite pode ser um momento interessante, né? A gente tá com a Lua aí em trígono com Saturno à noite, depois trígono com Vênus, então a gente consegue ser estratégico e preciso naquilo que a gente faz, naquilo que a gente estiver planejando, naquilo que a gente estiver estudando também, ou assistindo, né? Essa energia meio obcecada de você vai assistir um monte de cuidado para não dormir tarde, hein, gente? Que a gente fica, quando maratona a série, ai, 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 dá uma vontade de não parar mais de ver, elas são feitas para isso. Sempre o final do episódio, né? Uma das questões mais importantes, eu contei pra vocês do curso de roteiro que eu fiz agora no segundo semestre de 2024, né? Uma das coisas mais importantes em série é você não. O fim do episódio tem que ter um gancho muito poderoso, tem que dar vontade da pessoa dar play no próximo, não pode ser ter lá uma resolução, tem que ter uma coisa que dê uma instigada na pessoa, né? Então, cuidado, porque a gente vai que vai quando vai ver, tá indo dormir super tarde, sei lá que horas da manhã, então, mais cautela, mas ao mesmo tempo interessante pra se aprofundar de fato em muitas questões, mas mais paciência nessa terça-feira, tá, gente? Mais paciência, mais cuidado. Se você puder evitar certas compras e conversas importantes entre de manhã e também depois até umas 8 horas, eu recomendo mais. E é isso, no trabalho, etc. Tem coisas que precisam ser feitas. Você vai, você faz, você resolve, só que tenta com um pouco mais de calma, sem se cobrar tanto assim. E cuidado com. Porque às vezes alguém pode estar virado no giraia perto de você. As pessoas mais estressadas, sabe? Mais dando as ferroadas, sabe? Escorpianas. Então, cuidado para não se deixar, às vezes, contaminar pelo veneno do outro. Cuida muito bem da sua energia. Às vezes não tem jeito, você precisa trabalhar num lugar que tem muitas pessoas e tudo, mas se você estiver sentindo, né, a coisa meio intensa, tenta se preservar um pouco mais. E avisa todo mundo, ó, gente, mais paciência hoje, mais cuidado dirigindo. Se tem alguém que você conhece que anda de moto, sabe? Só falar pra pessoa ter mais cuidado nesse momento, tá? No decorrer dessa semana, principalmente nesses primeiros dias. E depois, na quarta-feira, quarta-feira é um dia que eu gosto até, porque isso também tá acontecendo isso aqui, ó. Que vai ficar exato na quinta, essa oposição de Mercúrio com Marte, que também fala desse cuidado maior com transportes, que é interessante ter. Só que pelo menos ambos estão em harmonia com esse Urano aqui. Então, pode sim dar a sensação, tanto deixa eu subir aqui, na quarta como na quinta, de que algum tipo de imprevisto pode sim acontecer, mas ao mesmo tempo a gente consegue solucionar de forma bem inteligente. Olha aí, eles em harmonia com esse Urano, sabe? Então, siga tendo essa cautela a mais, especialmente pra você não se expressar de forma a machucar o outro sem querer. Foca muito na gentileza, mas observa, porque a Lua em Escorpião é muito estratégica, tanto que esse é um dia que eu marquei. Eu não me importei assim de marcar, de fazer minha tonalização. Tá vendo que meu cabelo eu pinto de preto todo mês, já tá ficando com a raiz super clarinha, que ele é mais claro, ele é mais ou menos do tom do cabelo do Kael, né? Um castanho bem clarinho. Eu escolhi esse dia, porque vocês sabem que eu gosto, faço Lua em Escorpião, meu ascendente é Escorpião, vou pintar de preto, a energia escorpiana fica feliz, então marquei pra esse dia retocar o meu tonalizante, que é algo que eu faço todo mês mesmo, sabe? Então, essa oposição pode sim ser intensa em muitos sentidos, principalmente
principalmente é isso. Às vezes no coletivo tem alguma notícia de algum tipo de acidente ou questões políticas, territoriais, muitas notícias, muita falação sobre isso, negociações, enfim, questões acontecendo em guerras, né, que estejam fluindo como a gente sabe que estão acontecendo essas movimentações, mas lembra que todos os aspectos, eles convidam a gente para usar a energia de todos esses planetas de alguma forma, e esses planetas todos dialogando junto também com o dia em que a Lua está em Escorpião, me passa muito esse recado, sabe? Observa em que sentido você pode ser por aí mais estratégica, se planejar com mais inteligência. A Lua em Escorpião é muito estratégica, então às vezes é uma estratégia para você conseguir liberar determinada questão que, como eu falei desde o começo, você está percebendo que precisa transformar, que precisa curar por aí. Então você vai, escolhe, define, e eu gosto desse dia, apesar desses aspectos também um pouco intensos, porque a Lua tá formando trígono com Vênus, então para quem tá em outros fusos sente até por mais tempo, para quem tá na Europa, na Oceania, sente o dia inteiro, né? Então bem interessante. Próximo aspecto é um sextil com Mercúrio, então a gente consegue, sabe, planeja, faz a estratégia, limpezas que precise fazer, doações também, sabe, na sua casa, abrir espaço pro novo. Lembra que é uma semana inteira de lua minguante, então, sabe, é como se você estivesse bolando, sabe esses jogos de tabuleiro, assim, você tá meio assim, entendeu? Você tá assim olhando e falando, não preciso me mover com tanta rapidez, mas eu tô fazendo a estratégia. Se ele fizer tal movimento, eu vou fazer esse, ele vai fazer aquele e minha dama vai morrer, sabe? Então, tipo, como se você estivesse conseguindo com muita inteligência perceber, se eu faço tal coisa, se eu sigo tal caminho, o que que acontece? Então eu tô percebendo o que eu quero, o que eu não quero. Desde semana passada, né, gente, com umas ativações bem saturninas, agora vem pra essas ativações mais plutonianas, escorpianas, que é, de acordo com o que eu tô percebendo, o que eu quero, o que eu não quero, onde eu quero chegar, onde eu quero colocar mais minha energia, você tá bolando melhor essas estratégias por aí, conseguindo dar certos passos, fazer certos movimentos, curar certas questões, fazer uma estratégia às vezes muito prática, tipo, eu quero liberar certo vício, sei lá, você fuma, alguma questão que você fuma por aí, cigarro que seja, sabe? Quero conseguir parar de fumar. É uma semana muito forte pra isso, sabe? Esse tipo de coisa, você falar, chega. Até eu me assustei. Você falar, chega, entendeu? Eu vou acessar o meu poder. Não dá, sabe? A minha consciência é que me guia, que faz as escolhas, não é o meu corpo. Eu não preciso sucumbir às vontades do meu corpo, porque eu não sou o meu corpo, eu sou a consciência que o conduz. Então, mais susto por aí, mas não vou assustar. Nem sei se pegou tanto barulho, porque esse microfone às vezes não pega, mas eu espero que tenha pego. Então, acesse o seu poder por aí. Essa semana inteira tá passando esses recados de forma muito poderosa. E quarta-feira é isso, não é um dia leve, mas é um dia que eu gosto. Eu tô cada vez mais fã da energia plutoniana, viu, gente? Porque ela é intensa, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente tá acessando o nosso poder, menos a gente fica com medo dela. A gente passa a ficar amiga e fala, tô entendendo o que você quer me passar. Tô captando os recados cada vez mais profundamente. Pode mandar, sabe? E nessa quinta-feira também é um dia em que, principalmente, tem muitas coisas acontecendo, né? Vocês que chegaram aqui há menos tempo olham, isso é normal você olhar e você ficar meio birutex, você olhar e falar, meu Deus, porque até eu olho e penso, nossa, como é que eu vou conseguir unir esse recado todo, resumir isso aqui, não ficar falando trocentos minutos só sobre esse dia com esse tanto de coisa acontecendo, transformar isso em algo inspirador que a gente consiga usar de forma construtiva. Então é complexo mesmo, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha pra Lua, sabe? A Lua passa boa parte do dia nessa oposição aqui com Urano. Então, sim, imprevistos podem acontecer nesse dia, porque isso está acontecendo, também essa oposição está acontecendo. Nossa energia está dividida de certas formas e ao mesmo tempo talvez você esteja sentindo que não tá com tanta energia assim, porque afinal a luz está também minguante, né? Olha ela aqui minguando, chegando no sol vai renascer, depois fica nova, depois fica crescente, cheia quando ficou oposta ao sol. Cheia, 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 agora minguante, entendeu? Então, sim, tem essas complicações que podem estar acontecendo no coletivo, certos acidentes. Quem tem criança, a criança pode estar mais estressada, então muita paciência, estabelecendo limites, sim, com firmeza, sim, que precisa, mas também dando amor, dando acolhimento, porque se a gente sente, imagina eles, né? Então, redobrando a paciência por aí, imprevistos podem acontecer principalmente, né, nesse final de manhã, início da tarde, mas paciência por aí. Para quem tá na Ásia e na Oceania, o dia inteiro, praticamente a Lua tá nesse sextil com Mercúrio, então mais um dia super estratégico também, viu? Que eu acho bem, bem interessante. Mas pra gente, quem tá na Europa também, mais atenção, mais cuidado com certos imprevistos, cuidado, porque às vezes é questão de choque, sabe? Isso daqui, a gente vai até falar mais, assim, no dia, mas não sei, me dá uma sensação de algum acidente de meio de transporte envolvendo água, não sei. Porque Mercúrio fala de meio de transporte, né? E Marte fala de acidentes, ele tá em Câncer, não sei se é alguma coisa, às vezes, envolvendo água. Essas notícias também, às vezes, muito loucas que estão dando nos Estados Unidos, sei lá o quê, aliens, naves espaciais no mar, sabe? Às vezes é um monte de notícia e um monte de coisa viralizando sobre essas coisas.
coisas, entendeu? Ou armamentos, né? Às vezes coisas mais pesadas sendo descobertas, né, no fundo do mar, então coisas assim, países, tretas, etc. Então, é mais delicado, mas ao mesmo tempo pensando justamente a gente, como é que a gente consegue usar isso de forma construtiva? Algumas questões estão se apresentando, às vezes não tá fluindo tudo da forma exatamente como você gostaria, mas Mercúrio tá em trígono com Urano, esse Marte tá em sextil com Urano, então, pô, você consegue, às vezes, em alguma situação, vai e pede ajuda. Você consegue solucionar de forma super criativa, super estratégica com essa lua em escorpião, acessando a sua genialidade, que é essa energia de Urano. Então, confia que você consegue encontrando soluções por aí. Às vezes, o que tá se apresentando, tá se mostrando justamente em alguma situação por aí, insustentável em alguma situação, porque não é pra você ficar guardando, guardando, guardando. É pra você falar, opa, isso aqui não dá mais. Deixa eu pensar em uma estratégia pra mudar essa situação, para eu planejar quando eu vou conseguir sair desse trabalho, quando eu vou ter uma conversa para sair desse relacionamento que tá tóxico, não tá legal, enfim. Então, percebe que tem algumas questões poderosas sendo elaboradas dentro de você e que não é só, vou ser paciente aqui. Às vezes a gente não precisa ser mais paciente, às vezes a gente precisa justamente perceber que não dá mais em algum sentido. Então, volto a reforçar isso, tá? Nosso poder pedindo super para ser acessado, tá bom? E sexta-feira é um dos dias, já é uma energia muito mais leve, tá? Sexta-feira e o fim de semana, muito diferente do restante da semana. É impressionante, é uma diferença bem gritante mesmo. Mas a lua entra em Sagitário, né? 1h29 da manhã. Pra quem tá nas no oceano, o período da manhã ela ainda tá em Escorpião. Então, assim, uma energia mais introspectiva e tudo. Aí pra vocês, de repente, chega depois do almoço, início da tarde, muda, né? Dá uma vibe mais uplifting, sabe? Então, depois de muitos processos intensos internos, a lua entra em Sagitário na sexta. Aí não significa que a gente não vai conseguir fazer nada, que vai ser só desgraceira até quinta-feira, não, viu, gente? Pode ser que a gente consiga aproveitar muito bem, ser muito estratégico. Eu tenho amado cada vez mais a lua em Escorpião. Eu fico um pouco mais recolhidinha, apareço um pouco menos nas redes sociais, ainda menos, né? Que eu tô numa fase um pouquinho mais reclusa mesmo. Mas é muito legal essa sensação de, nossa, tô ativando meu poder, tô planejando várias coisas, tô pensando em várias estratégias, planejamento de determinada atividade. Então, nunca esqueçam disso, tá? Que às vezes pode sim bater uma bad quando tem muita energia de Plutão do Escorpião, mas também pode, sabe aquela energia gostosa de tô acessando o meu poder, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô fazendo, vou parar de pedir validação externa, escutar o meu saber interior. Olha aí a energia do livro Indomável, né? Quem não escutou essa previsão, eu indiquei de antemão já o Astrobook de Aquário, que é um livro para você nem se cobrar ler com pressa, vai lendo, digerindo aos poucos, porque nossa, é impressionante quantas questões são acessadas. Fica aí uma lição de casa muito legal para essa semana, viu? Você começar a ler esse livro da Glennon Doyle, Indomável, mas vai lendo com calma. E eu nem gosto de ler ele muito à noite, tava falando com a Yara sobre isso esses dias, que à noite parece que te perturba um pouco mais. Eu gosto de ler mais romances à noite, porque Indomável é tão forte, são tantos chacoalhões e é tão incrível que você fica inquieta, você não quer dormir. Então eu prefiro ler durante o dia os trechos que eu vou lendo dele e ler coisas um pouco mais leves antes de dormir. Mas muito bom pra essa semana, hein? E é isso, depois dessas questões que você tá acessando internamente de forma muito poderosa, a sexta é um dia muito legal pra você implementar algumas questões. Por isso que eu até recomendei e gosto muito antes das 11 da manhã, principalmente, com a lua em sextil com o sol em aquário. Olha ela aqui, tá vendo ela aqui no grau 4 de Sagitário, em sextil, um ângulo de 60 graus, né? Um aspecto de ajuda com o sol aqui em aquário. Então você conseguindo implementar certas questões com muita sabedoria, sabe? E mesmo depois, não me incomoda super ela oposta a Júpiter em Gêmeos, só pode mostrar nossa energia um pouquinho mais dividida. Às vezes a semana chegando ao fim, tem várias coisas que você precisa fazer, dá uma certa confusão, mas não significa que vai ser denso, que vai ser super difícil, não. Mas tem alguma coisa que você quer marcar e que é um pouco mais essa energia de leveza, expansividade, eu recomendo você marcar, agendar, né? Olha aí as dicas estratégicas para você super já planejar seus compromissos. Super interessante marcar para sexta-feira, 8, 9, 10, 11 da manhã, um pouquinho antes das 11 melhor. E se você tá em outros fusos, até mais tempo, né? Se você tá na Europa, até o meio da tarde, ainda tá acontecendo esse aspecto, que nem eu expliquei nos últimos panoramas sobre a conversão de fuso. Se tá na Ásia, na Oceania, a partir do meio da tarde, eu acho que fica mais interessante, né? Mais paciência para vocês que estão aí do outro lado do mundo de manhã e para vocês que estão por aí, super interessante para um jantar especial à noite. Não que pra gente não seja, tá? Quem quiser também marcar alguma coisa nessa sexta-feira à noite, pode ser que sim, seja super feliz, um pouquinho confuso, mas às vezes a gente tá precisando mesmo jogar um pouco de conversa fora, dar uma maratonada no Valéria, aprende, olha aí a Lu em Sagitário, aprende espanhol assistindo, né? Inglês, espanhol, assistindo de um jeito divertido, de um jeito gostoso. Dá uma maratonada nas aulas da Jornada da Essência, quem tá na jornada, por exemplo. Um fim de semana muito gostoso para isso. Sexta-feira, o fim de semana também para estudar astrocartografia, expandir conhecimentos, passagem, quem tá precisando comprar passagem, reservar hotel, reservar certas questões super importantes. Tem esses outros momentos, essas lacunas de tempo interessantes que eu fui passando nos outros dias da semana, mas meu momento
horário favorito é essa sexta, entre 1h30 da manhã, né? Que é sexta, você tá em outro fuso, você converte entre 1h30 da manhã e 10h30 da manhã. É o momento, assim, que eu considero mais interessante para certas compras importantes e tudo. Ainda que a lua esteja minguante. Se é um lançamento super importante, recomendo menos, né? Lembrem que vocês têm acesso a todas as datas, gente. Para quem chegou aqui há menos tempo, lembra que não só você tem esse site aqui, astrojourney.entregadigital.app.br, para assistir panorama semanal, etc., como também aqui em previsões, essa quarta imagem tem os melhores dias do mês, então tem datas indicadas para as mais diversas atividades. E aliás, vocês viram que já saiu o Astrofiction do Harry Potter? Muito legal. Dá uma mergulhada obcecada no Astrofiction essa semana, sabe? Pega e fala, nossa, todas as séries que eu já assisti ou filmes, eu vou assistir a aula do Astrofiction essa semana. Sabe essas obsessões boas, uma obsessão de você se aprofundar em alguma questão? Plutão fica muito feliz, viu? E vai dar uma aliviada aí nas coisas mais chatinhas se você usar esse drive, essa energia, essa motivação, direcionar isso de forma construtiva, de forma profunda, se aprofundar em alguma questão. Então, super legal assistir um ou mais Astrofiction que você não tenha visto ainda, né? Leituras de mapa para você treinar toda essa leitura na prática. Bem interessante, viu? Inclusive, o Harry, no mapa que a Yara definiu para ele, ele tem ascendente escorpião e com Urano angular. Então, olha aí a energia de Urano e de escorpião, sendo que Sol entra em Aquário essa semana, que é regido por Urano e forma uma conjunção com Plutão essa semana. Plutão este que é regente de Escorpião, então super legal assistir, hein? A aula do Harry essa semana, se programa pra ver, fica de missão para algum momento dessa semana, hein? E já foi combinado lá no Instagram que o próximo mapa vai ser da Valéria. Eu tô simplesmente muito animada para esse momento. Será que a gente espera sair a quarta temporada pra fazer? Acho que nem precisa, acho que já dá pra pegar bastante da personalidade dela com as 3 primeiras, né? Mas eu tô muito animada pra ver essa aula, acho que vocês vão amar também. Mas super especial essa aula do Harry para esse momento. E lembrem, melhores dias do mês. Usem, gente, usem, porque isso daqui é valioso demais, tá? E então, super interessante. Gosto muito de sexta, uma energia bem mais leve, tá? Do que dos dias anteriores, obviamente. E aí no sábado também. Eu gosto muito, gente, desse fim de semana, tá? Um fim de semana bem interessante, bem gostoso, porque estão acontecendo esses aspectos que são muito bonitos. Esse diálogo positivo aqui, tanto de Mercúrio com Netuno, como também da Vênus com Urano. Vou mostrar pra vocês no mapa pra vocês treinarem um olhar. Tá vendo aqui que a Vênus tá aqui no grau 22, certo? E ela tá em harmonia aqui tanto com Urano, como também com Marte, inclusive, né? Olha que coisa bonita. É um grande sextil cósmico aqui, né? Então, um diálogo muito bonito aqui acontecendo. Nem tá o aspecto dela aqui escrito com Marte, mas a gente fala mais sobre no dia também. Muito bonito, muito especial esse diálogo que tá acontecendo. Um fim de semana gostoso para alguma, até alguma viagem especial esse fim de semana, viu? Trocas muito incríveis podem acontecer. E aí, trocas por quê? Porque Mercúrio, que é o planeta, né, das trocas, das conversas, também tá em diálogo positivo com esse Netuno. Então, por mais que a Lua é isso, a Lua de manhã quadra Saturno, às vezes nesse período, né, perto desse horário, aí se você tá em outro fuso, você converte, pode ter alguma coisinha para resolver, alguma coisinha, algum atraso, algo não tá saindo exatamente como planejado. Depois, quadratura com Vênus, mas essa Vênus tá tão feliz em peixes, gente, que muitas vezes quando a Lua quadra, assim, um benéfico, não me incomoda tanto quanto se fosse uma quadratura com outro planeta. Então, eu sinto que às vezes é isso, as circunstâncias não estão 100% perfeitas, mas ao mesmo tempo são aspectos tão legais para trocas que expandam a mente. Olha aí o diálogo com Urano, né? Algum programa especial, alguma coisa que envolva movimento também, porque essa Vênus tá em diálogo positivo também com esse Marte, algum programa em casal, com amigas, encontrar pessoas especiais, vai fazer, sei lá, uma trilha. Atividades artísticas também estão super favoráveis nesse dia. Você se conectar com o que te inspira, você aprofundar conhecimentos, dar uma maratonada, isso tá na jornada da essência. Fala, nossa, hoje eu vou dar uma maratonada e assistir esse módulo inteiro da jornada. Super legal, entra e de repente dá uma maratonada, sabe? Às vezes, módulo embarque. Você vai e maratona e já entende todas as bases da astrocartografia nesse dia, sabe? Sexta ou sábado, às vezes antes, né? No decorrer dessa semana. Então, super interessante. Esse módulo, inclusive, as aulas não são tão longas. Muito gostoso. Às vezes não precisa ver todas no mesmo dia, sabe? Mas entende? Colocar esses objetivos. O Lua em Sagitário favorece muito expansão de conhecimentos, expansão em outros sentidos também. Então, pode sim ser um dia com, às vezes, alguns percalços. Não tá tudo absolutamente perfeito, mas pode sim ser super inspirador, tá? E domingo é um dia que me fascinou muito. Eu gostei muito de como essa semana termina, tá, gente? Porque
A Lua tá em Sagitário ainda nessas horas iniciais da manhã, tá? Ela entra em Capricórnio às 10h40. Então, claro que nesse período em que ela está fora de curso, e mesmo antes, porque ela forma uma quadratura com Netuno, tá? Então, quem tá em outros fusos, até mais paciência por mais tempo, tá? Quem tá na asnocenia, mas um pouquinho mais de paciência o dia inteiro, porque ela tá em Sagitário pra vocês o dia inteiro, mas em aspectos um pouquinho mais intensos. Mas é isso, energia expansiva, um pouquinho mais descontraída. Mas pra gente por aqui, eu acho muito interessante, porque passado esse momento em que eu recomendo até 10h40, 11 da manhã que você evite certas compras, conversas importantes, tem algum compromisso, sai com antecedência, às vezes tem algo que tá marcado no seu domingo, sai antes, porque lembra que às vezes tem algum trânsito que você não imaginava no caminho, sabe? Então, às vezes a coisa tá um pouco enrolada até, você tá com alguma coisa marcada, mas leva mais horas, etc. Depois muda muito a energia. Quando a Lua entra em Capricórnio, ela fica um pouquinho mais séria, mas de um jeito bem interessante, porque olha esses aspectos sobre os quais eu falei justamente no dia anterior, eles ficam exatos hoje. Então, me dá muito uma sensação de que pode ser um almoço, um período da tarde, tudo muito legal para planejamento, para organizar certas questões, para justamente as compras e conversas que você deu uma evitada antes, tá excelente para essas atividades, tá? Algum ciclo que você precisa fechar, alguma coisa que você percebeu no decorrer dessa semana, às vezes você tá na dúvida, e você não precisa se abrir aqui se você não se sentir confortável para isso, mas sei que muitas de vocês que estão assistindo talvez estejam sentindo que algum ciclo tá se fechando e às vezes é um relacionamento. Algumas pessoas compartilharam que passaram por isso recentemente também. Então é um momento muito poderoso para depois dessa entrada da Lua em Capricórnio você sentar e ter essa conversa, fechar esse ciclo, definir alguma coisa. Então, sabe o que eu falei também muito semana passada, nas últimas previsões que a gente tá tendo de você tá percebendo os sims e os nãos que você quer dizer? Essa semana fecha de uma forma muito linda do tipo, entendi. Acessei o meu poder através de tudo que foi acontecendo aqui nos últimos dias. Eu fui percebendo, sabe, onde eu quero mais colocar minha energia, onde eu não quero, o que que eu preciso transformar. E você consegue concretizar muito disso, tá? No domingo. E mesmo se às vezes você não tem nenhuma coisa grandiosa que você queira fazer, não tem problema. Pra por aí simplesmente algum planejamento que você precise fazer, organizar sua semana, assistir o panorama semanal, vai estar super gostoso pra tudo isso. Mas com esses aspectos aqui, aproveita muito, sabe? Tenta marcar algum programa diferente, talvez. A partir das 11 da manhã em diante, sabe? Algum programa legal, algo que expanda a sua mente, algo criativo. Ir no teatro, ir assistir um musical. É isso, às vezes uma pequena viagem que você faz esse fim de semana, enfim, tudo isso. Alguma questão, às vezes muito singela, às vezes você ir no cinema sozinha, sabe? Olha aí, a Vênus insistiu com Urano. Proporciona, é uma experiência que te fala, nossa, te faz sentir muito poderosa e faz com que talvez grandes insights possam vir. Então, tanto através de experiências que você viver sozinha ou sozinho, como também as trocas que você tiver nesse momento, as experiências que você se permitir vivenciar, enfim, muito interessante mesmo. Então, eu gostei muito desse domingo aqui, viu? E a carta que eu tirei, gente, é impressionante a conexão dela com tudo que a gente vai viver no decorrer dessa semana e com essa conjunção aqui. E mais ainda o fato de que foi o Kael, escorpianinho, que tirou pra gente. Porque a carta, eu acho que eu já até tirei essa carta em alguma outra vez, algum outro panorama. Em algum outro momento, a carta se chama Poder. Sou o poder que rege meu destino. Tenho certeza que eu já tirei pra vocês, mas foi muito sincrônico ela sair de novo agora. E o Kael, né, pegar ela. Sou o poder que rege o meu destino. Muito linda, né? E vou ler aqui pra vocês, porque eu acho que não vai ter forma mais preciosa da gente finalizar esse panorama. O verdadeiro poder é saber utilizar nossos talentos para fertilizar a vida individual e coletiva, fazendo uso responsável da magia pessoal. Só podemos encontrar nosso poder interior por meio de uma busca honesta, e isso acontece com a união dos nossos desejos íntimos ao plano divino. Tudo está disponível para quem utiliza seu poder com sabedoria e coerência. Esse poder jamais corrompe nossa alma, nos ilude, nos faz acumular gananciosamente, punir, competir ou segregar. Compreender nossas potencialidades exige autoconhecimento. Olha aí, fica obcecada em se conhecer mais profundamente essa semana, sabe? Aproveita, assiste várias aulas, maratona o Astrofiction, as aulas do Escolha Seu Ascendente, vai anotando tudo que a gente precisa se conhecer cada vez mais profundamente para compreender os sims e os nãos que a gente realmente deseja dizer, né? Então, compreender essas potencialidades exige autoconhecimento, e quem desperta o poder pessoal não deseja ter autoridade sobre ninguém, somente autoria sobre sua própria narrativa de vida. Essa carta te convida a liderar o seu destino. Desfaça crenças de que você é frágil, indigna, que não sente prazer em ser quem é ou é incapaz de alcançar o que deseja. Tome ações decisivas sem hesitar. Não tema o seu poder. Deixe ele te trazer as habilidades necessárias para transcender os obstáculos que se apresentam. Reúna os seus recursos internos e permita a sua alma revelar competências até então desconhecidas. Ancore o poder da natureza com amor e justiça e coloque em prática o que você já domina. Seja coerente com o uso do poder da sua palavra
palavra, pensamento, emoção e ação. É possível ser poderosa e ser justa, e você pode ser um exemplo disso. Direcione seus talentos para liderar a jornada que o seu coração já escolheu, na qual o seu coração já embarcou. Algo em você já sabe o que precisa ser feito. Por que que você fica insistindo em achar que não sabe? Você é insegura, que você é indecisa? Ai, não sei. Sabe sim, sabe sim. Postura, minha filha, postura. Usa umas roupas escuras essa semana, com essa energia aí bem forte de Plutão, e fala: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou, estou descobrindo cada vez mais profundamente quem eu sou, estou acessando cada vez mais camadas e percebendo, de acordo com isso que eu estou descobrindo sobre mim, o que que eu preciso movimentar, o que que eu preciso liberar, o que que eu preciso cuidar, para que que eu quero dizer sim, para que que eu quero dizer não. Eu sou o poder que rege meu destino. Comenta aqui, minha gata. Sou o poder que rege meu destino. E lembre disso no decorrer dessa semana. Às vezes vem uma situação que te baqueia. Eu sei resolver isso. Eu vou pedir ajuda, eu vou atrás, tudo tem solução. Então eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar aos impulsos destrutivos, eu não vou me entregar achando que eu não sou capaz, achando que eu não mereço determinada questão, achando que a vida não faz sentido. Faz sim, busque ajuda. Tá sentindo uma depressão por aí se intensificando, tá percebendo alguns sintomas, tá percebendo uma falta de vontade de viver, etc. Vai pedir ajuda. Não é normal sentir isso. Tá percebendo muito cansaço, falta de energia, às vezes você tá com uma deficiência braba de vitaminas, de questões que precisa investigar. Olha a energia investigativa plutoniana, escorpiana, vai atrás. Investiga, não desiste de você, não desista da cura que você merece viver, não desista de quem você nasceu para ser, que você nasceu para cocriar coisas muito poderosas aqui, e o mundo perde muito quando a gente anula o nosso poder, quando a gente desiste da gente, quando a gente não usa os nossos talentos, quando a gente se entrega. Eu não quero que você se entregue, eu quero que você reaja. E é isso que essa semana tá dizendo pra gente, tá? Então fala em voz alta, eu escolho reagir, eu escolho liberar aquilo que me destrói, aquilo que me aprisiona, que muitas vezes é você mesma ou você mesmo. Então faça essa escolha por aí, fala em voz alta mesmo. Eu sou o poder que rege o meu destino. E junto com o divino, junto com Deus, com o amparo total e ajuda do universo, dos meus mentores, da minha higher self, eu vou cocriar tudo de maravilhoso, extraordinário que eu sei que vim cocriar aqui. Posso até não saber tudo ainda, mas eu vou seguir fazendo minha parte, me investigando, me conhecendo cada vez mais profundamente e direcionando as minhas escolhas, as minhas ações com assertividade a partir disso. Combinado? Então é isso, meus amores, que seja uma semana simplesmente poderosíssima para todas e todos nós. E a gente se fala nas previsões de cada dia.